certeza que você nunca ouviu. Começou, eu achei que meu pesadelo era ser justiça com 70 anos. Não, você veio aqui pra gente contar os clichês da sua vida. É verdade. Mas obrigada por ter vindo. Sempre, claro, lógico. Muito A obrigada ideia é mesmo. essa. Me fala uma coisa, você, a primeira vez que a galera te viu foi aquela vez no Jô, Sim. quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, eu nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista. Mas é que eu não Você não tinha- sabia o que queria? Eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz... fazia peças na escola. Eu sempre fui muito falante, aparecido. Sempre Expansivo? gostei muito de contar história, muito expansivo. Na minha infância toda, na adolescência inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro. Mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso, que daí eu vou me profissionalizar, e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico, eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu venho de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha, Faria Limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse? Que ótimo tá aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? De chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta. E aí mas mesmo assim eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração, que é muito aquela faculdade que quem não sabe muito o que é da vida, faz porque, no fim das contas, serve para alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas ali. E eu estava adorando a faculdade, inclusive. Eu estava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. E na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade, eu achava aquilo meio interessante. Mas eu estava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que na festa de Natal ia fazer umas piadocas, ia subir E a na galera mesa. aqui assim, ih, chegou o Fábio. O tiozão do O pavê. tiozão total, eu seria essa pessoa, que daí um dia iria na empresa, um artista, e o pessoal fala, cara, o Fábio também é muito engraçado, sabe? Ele imita aqui, ó, ele imita. Exatamente. Então eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa, porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo, eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam, que eu era muito fã, sou fã, mas naquela época eu era fã do Rock Bola, então eu narrava os jogos da faculdade, como eles narravam, Da MTV, sacaneando né? as pessoas. Da MTV. Eu imitava, fazia umas imitações de Paulo Maluf, olha só. E uma pena que eu perdi isso, eu não sei mais imitar as perdeu? pessoas. Eu adoraria imitar, sei lá, fazer um Alexandre Frota, fazer alguma coisa assim. Ia agregar, né? Me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça, da Monga. Aqui é Conga, mulher gorila, ou é a Monga? Monga. Aqui no Rio é a Conga. Aí fala Monga, o pessoal acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas aqui em São Não, Paulo mas é a Monga. era o Monga. nome dela. Mas no Rio é a Conga. Ah, Conga. A mulher gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da Monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola, porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira, da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro, no Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ir, mas ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. Morumbi tem uma Nossa Senhora só dele. Ela falou, será É que eu tão vou longe que tem uma Nossa Senhora será só que eu pra vou pra isso? Eritreia salvar o pessoal? Não, eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cis, todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi, eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Era rodeada de árvore, de mato, assim, ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá, mas obviamente... Manteve amigos? Muito, até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá, porque eu estudei na mesma escola. E aí, só que no terceiro colegial, meu revolto, aqueles adolescentes imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não quero essa escola, tá muito chata, que eu quero mudar de escola. Em junho, eu decidi mudar. No último ano, no último semestre. No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim, a ponto disso ser uma desculpa. É só porque eu cansei, não quero mais. Essas pessoas. E aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que escola aceita alguém em junho do terceiro colegial? Só a mais podre aceita, só as piores. E eu fui estudar no ENDAC, que era uma escola que ficava ali no Morumbi também, na Cidade Jardim, ali perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes, de gente
perturbada, de pessoas que não tinham como estudar porque faziam, sei lá, ginástica olímpica e eram atletas e tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com meu amigo pra lá, meu melhor amigo, a gente falou, vamos mudar, vamos. Falei pro meu pai, eu quero mudar de escola. Ele falou, se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí. E aí eu mudei pro Indac, que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí, Freud explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do Indac e me mudei pra essa escola que era uma loucura, essa escola. Era uma escola realmente assim, no meio da aula, de repente alguém começava a gritar assim, mortal, mortal, mortal. O professor, que isso, gente, mortal? Aí os alunos abriam as cadeiras, isso foi no meu primeiro dia de aula, as pessoas abriam a cadeira, aí uma pessoa, um aluno saía, vinha do lado de fora, saía correndo e dava um mortal dentro da aula, da sala. Tomou! E todo mundo... "Ei!" E aí eu olhei e falei, que lugar é esse? O que tá acontecendo? Mas combina com a sua personalidade. Muito! Eu amei aquele lugar. E assim, era uma casa. Então, Do nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula assim na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo, a gente não quer nem saber. Jogou na lareira e atirou fogo nas provas. O professor ficou muito bravo. A química aí, combustão. Um dia, eu lembro desse dia que a gente tava nessa aula de biologia, ou sei lá o que era, e um aluno levantou do nadão com uma pedra na mão, jogou na janela e sentou de novo. Então fez tipo, arrebentou a janela, sentou, o professor olhou e falou, quem foi? O cara, não sei não, professor, não sei o que foi. E eu olhei e falei, que louco. Só tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele e ele tinha um dreno, então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente, ele não conseguia escrever, então tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria pra ele, e o pessoal, e o poste, se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi um menino que jogou a pedra na janela. Era um caos, tinha um cara adepto ao vampirismo. Ele ia vestido de capota preta, com a cara toda branca, um cabelão grande, assim. Ele era adepto, ele acreditava no vampirismo. Não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gaúcho porque não conhecia a tua sala de aula. Meu Deus. Cara, era muito... Porque você Parece ia muito ganhar. que você tá inventando. Muito. E o que eu fazia nessa confusão? Eu narrava a Monga, a mulher gorila. No meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele. Falou, dá. Esse aqui sim, se encaixa Não, aqui e na... eu fazia assim, pelo menos uma vez por semana, daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela locução. Eu fazia, durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se Jovem e extingue, gentil. ela vira a monga. Aí eu fazia, calma, monga. Peguem 1 quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula aos berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC tá vindo aqui para fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a monga? E eu falei, posso, Falou claro. pro menino, não joga pedra hoje, por favor. Não vem de vampiro. E o melhor foi que daí, eu falei, tudo bem, todo mundo achando muita graça. Aí deu umas 2 horas, ela abriu e falou, eles já foram, se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola... Não, mas até eles irem embora. Até Depois eles irem pode. embora. Isso eu achei Tranquilo. muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali, foram só 6 meses. Foram só 6 meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino, a gente ia na recepção, a gente falava, oi, eu queria... E a gente ficava parado assim, os dois, e a recepcionista falava, o quê? O que foi? A gente... O que foi? E a gente ficava 1 minuto parado na posição e seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada o que era aquilo, a gente ria muito, a gente era imbecil, lógico. O jovem TikToker tá fazendo dinheiro com isso. Tá vendo? E eu naquela época, nada, só criando Que falta nos só fez no risadas. celular. E aí eu me formei nesse troço, e fui pra faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos, todos eram da outra escola. Mas lá você fez teatro, nessa escola daí. Nessa eu fiz, fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante, assim, mas fazia 3 vezes por semana. Me apresentei, pessoas foram me ver fazendo abajur lilás de Plínio Marcos. Eu fazia a bicha master, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E
E é uma coisa muito louca, porque eu não sei é lógico, é porque eu era ator e não sabia. Mas quando tudo isso para dizer, você vê que eu respondo longamente. Tudo isso para dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando, eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça, do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia para outro grupo, eu fazia, sei lá, para uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir, não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei ao Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque poderia ter me expulsado de lá. Claramente, falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão, e eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu estava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde estava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, o Jô me chamou você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom sim. material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 Exatamente. vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha É passado isso. um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer então, lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de o Jô, é você, o que você faz? Então, então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos para entender aquilo. E você pulando meio Chaves vendendo churros, né? Exatamente. Eu falava, o Rui não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. O Rui vem para ser não sei o quê. Vai não sei o quê. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo, e uma angústia minha, e de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve um... Aí eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo. Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro assim, eu tava tão louco fazendo... que eu lembro dessa imagem assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente.
para usar essa expressão do século XII a.C., a ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso e é assim que eu me sinto inteiro.